Na manhã do quarto dia na senzala, Clara acordou com o som do batuque suave que alguns dos mais velhos faziam enquanto preparavam o remédio de raízes. Era um som melódico, quase hipnótico. Ela não sabia dizer se era tristeza ou fé que morava naquele ritmo. O fato é que sentiu uma estranha paz ao ouvi-lo, diferente da frieza de seu antigo quarto. Com móveis importados e o silêncio cortante do desprezo paterno, Joaquim se aproximou, trazendo uma pequena tigela de mingau, feito com fubá e ervas. Não é banquete de sinhá, mas alimenta menos, disse, com um leve sorriso no canto da boca. Clara aceitou o prato com um aceno tímido. Nos primeiros dias ela comia pouco, mais por vergonha do que por apetite. Anos de ofensas sobre seu corpo a ensinaram a se esconder, até no modo de mastigar. Mas aos poucos ali, sentada na mesma roda de barro onde todos dividiam o que tinham, começou a perceber que ninguém a observava com maldade. Não havia olhares que mediam, nem risos abafados. Havia apenas a partilha da fome e da esperança. Naquela tarde, Clara se ofereceu para ajudar a velha Dindinha, uma escrava idosa que cuidava das crianças e das mulheres adoentadas. Pegou panos, lavou feridas, carregou baldes de água do riacho. Suas mãos, antes macias de quem nunca havia encostado em terra bruta, estavam agora vermelhas e inchadas, mas seus olhos brilhavam com uma chama que nem ela reconhecia. Assim tem jeito para coisa menos, disse Dindinha, sorrindo de canto, ao ver Clara enfaixando com delicadeza o tornozelo de um menino que havia se machucado. Só faltava coragem para se descobrir. Clara parou, pensativa. Coragem. Eu sempre achei que coragem fosse gritar, mandar, bater na meiça. Dindinha soltou uma risada curta, que parecia trazer 100 anos de sabedoria. Coragem, minha filha, é fazer o que o mundo diz, que não é para você fazer. Coragem é amar, sem ser amada. É ficar de pé mesmo depois de levar a rasteira da vida. À noite, sentada sob o céu estrelado, Clara observava Joaquim conversar com 2 homens mais jovens. Ele mostrava como construir um tipo de armadilha para capturar pequenos animais. Seus gestos eram firmes, suas palavras poucas, mas exatas. Clara ficou ali, em silêncio, assistindo aquele homem que lhe fora imposto como castigo, e que, estranhamente, era o único a trotelar com respeito e ternura desde que perdera a mãe. Joaquim percebeu seu olhar e se aproximou. Tá gostando da nossa liberdade torta? Ela franziu o senho. Liberdade torta? É? Aqui a gente respira, mas com corrente no tornozelo. Dorme, mas sempre com o olho aberto. Ri, mas com medo de amanhã. E mesmo assim vocês resistem? Ele assentiu devagar, olhando para o céu. Porque se a gente parar de resistir, aí sim eles vencem. Clara se emocionou. Pela primeira vez, compreendia que o sofrimento não era o fim de tudo, podia ser também raiz de algo novo. Sentiu uma lágrima escorrer no canto do rosto. Joaquim com delicadeza tocou seu queixo e a fez olhar para ele. Você também está resistindo, sinhazinha, mais do que muito homem por aí. Ela sorriu, surpresa com o elogio. Pela primeira vez, não se sentiu envergonhada por seu corpo. Joaquim não olhava para ela com desprezo, nem como objeto. Enxergava sua força, sua dor, sua verdade. Nos dias seguintes, o vínculo entre os dois se aprofundou. Ele lhe ensinava sobre ervas e caminhos na mata. Ela, por sua vez, começou a ler para os escravos durante a noite, usando um pedaço de livro de orações que conseguira esconder sob o vestido no dia em que fora levada para a senzala. Crianças se amontoavam ao seu redor, encantadas com as palavras. E o Senhor disse: libertarei os oprimidos. Lia Clara, com a voz embargada, e os olhos atentos dos ouvintes pareciam beber cada sílaba como quem bebe água em dia de seca. Foi numa dessas noites, após a leitura, que Joaquim se aproximou, sentando-se ao lado dela. Sem dizer nada, os dois ficaram ali, lado a lado, em silêncio. A lua cheia iluminava seus rostos. O cheiro da terra molhada subia com o vento. Joaquim, disse ela, após longos minutos, você acredita que pode ser livre um dia? Ele respirou fundo, pensativo. Já sou. Aqui dentro, tocou o peito com a mão. Eles podem prender o corpo, mas não mandam no que penso, no que sonho. Ela sentiu os olhos arderem. Eu não sei se algum dia fui livre. Joaquim virou-se para ela. Então comece agora. Faça de cada passo seu uma escolha, mesmo que pequena, mesmo que só você veja. E naquele momento, Clara entendeu. Estava, finalmente, no início de sua própria história. Mas o tempo dos dois estava com os dias contados. No casarão, o coronel Alencar recebia visitas. Entre elas, um velho conhecido, o coronel Batista, homem rude e violento, dono de terras em Goiás, que procurava uma nova esposa para cuidar de seus filhos órfãos e esquentar sua cama. Tenho aqui uma filha que não me serve mais, disse Alencar,
bebendo seu conhaque à luz de velas. Se quiser, pode levá-la. Só assine a escritura. Batista riu com desprezo. Me serve se for obediente. Aparência pouco me importa, desde que saiba calar. Negócio fechado. No dia seguinte, Clara foi chamada ao casarão. Chegou escoltada por 2 capangas, o rosto sujo, os pés descalços, mas o olhar firme. Alencar a esperava com um papel na mão. Assine. Amanhã, vai partir com Batista. É seu novo dono. Clara rasgou o papel sem titubear. Nunca mais assino. Nada que me acorrente. O coronel explodiu de fúria. Então seu amante vai pagar o preço. Amanhã mesmo, Joaquim será vendido para o norte. Vai apodrecer em algum canavial onde ninguém nem lembra o próprio nome. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Correu de volta à senzala. Desesperada. Ele vai te vender. Vai te mandar para longe, gritou ela, abraçando Joaquim com força. Joaquim a segurou firme, mas seus olhos estavam calmos. Eu sabia que isso podia acontecer. O que temos não cabe no mundo dele. Então vamos fugir. Ela disse, chorando. Fugir? Para onde ninguém nos alcance? Joaquim hesitou. Fugir? Era sentença de morte. Mas ao olhar nos olhos daquela mulher, viu que já não havia mais volta. A escolha estava feita. Então vamos, mas a partir de agora, você deixa de ser filha de coronel e passa a ser minha companheira. Na luta, na fome, na mara, no frio. Ela o encarou. Joaquim. Eu nunca fui filha de ninguém, mas agora, eu sou tua. E naquela noite, sob a lua cheia e os sussurros da mata, começou o plano da fuga. Eles tinham apenas uma chance. A madrugada caiu como véu sobre a fazenda Boa Esperança. A brisa vinda das serras sussurrava entre os galhos. E os grilos cantavam sua vigília noturna como se também soubessem do que estava por vir. Dentro da senzala, Clara e Joaquim se debruçavam sobre o chão de terra batida, desenhando com o dedo um pequeno mapa improvisado. Esse caminho leva até o Rio das Antas, menos cochichou Joaquim. Depois de cruzar a água, seguimos pela trilha dos tropeiros. Se tudo der certo, em 2 dias a gente alcança a Mata do Tijuco, onde dizem que tem quilombo escondido. E se não dá certo? Perguntou Clara, sussurrando, o coração em punhos. Aí morremos tentando. Mais livres, respondeu Joaquim, sem hesitar durante horas. Prepararam o mínimo, um embornal com farinha de milho, um cantil de água escondido sob a raiz do pau-ferro, uma manta trançada por Zefinha, e a faca de cozinha que Joaquim havia escondido do feitor meses antes. Caso precisasse, Clara tremeu ao segurar a pequena lâmina. Nunca havia empunhado nada além de agulhas de bordado. Mas agora cada fio de sua existência estava sendo bordado com sangue e decisão. Naquela mesma noite, esperaram até o último lampião do casarão se apagar. Àquela hora, apenas os cães vigiavam os arredores menos mas Joaquim sabia onde estavam, acorrentados, e como distraí-los com pedaços de carne escondidos na plantação. Quando eu disser corre, você não olha para trás. Ouviu? Ele diz. Sério, a mata não perdoa quem hesita. Clara assentiu. As mãos tremiam, o coração parecia tambor de guerra. No momento certo, com a lua alta cobrindo o céu de prata, eles se esgueiraram para fora. Os passos de Joaquim eram seguros, silenciosos. Clara fazia o possível para imitá-lo. Sufocando a respiração, a cada estalo de galho sob os pés, chegaram ao fundo da lavoura de café, onde a cerca de arame estava enferrujada. Joaquim a cortou com um golpe preciso da faca. A passagem estava feita. Agora, vai. E correram. A mata os engoliu em segundos. O coração de Clara batia como se fosse explodir. Os galhos riscavam-lhe os braços e rosto, mas ela não parava. O som de um cão distante a fez acelerar ainda mais. Joaquim corria à frente, puxando-a pela mão, abrindo caminho com o corpo, desviando das pedras e do brejo. Durante horas caminharam, atravessando riachos, saltando troncos caídos, escorregando. Embora a noite era escura, mas os olhos de Joaquim enxergavam cada sinal da floresta. Clara confiava nele como nunca confiara em ninguém. Sentia medo, sim, mas era um medo que caminhava ao lado da esperança. Pararam perto de uma grota funda, coberta. Porça, era ali que descansariam antes de cruzar o rio ao amanhecer. Dorme um pouco, disse Joaquim, cobrindo-a com a manta. Eu fico de guarda, e você não vai descansar? Acostumei a dormir com um olho só. Ela tentou protestar, mas o cansaço era mais forte. Encostou-se ao tronco de uma árvore, e pela primeira vez, desde a morte da mãe, sentiu-se protegida. Antes de fechar os olhos, olhou para Joaquim, que observava a mata com olhos atentos. Seu peito largo subia e descia em silêncio, como se fosse parte do próprio chão. Um homem feito de dor, mas que escolheu não espalhá-la. Um homem que a amava menos, mesmo sem nunca dizer com palavras. Ali, no meio do mato,
entre a fuga e a incerteza. Clara finalmente dormiu sem sentir vergonha de existir enquanto isso. Na fazenda Boa Esperança, o coronel Alencar acordava sobressaltado. Os cães uivavam. Algo estava errado. Cadê ela? Cadê aquela desgraçada? Rugiu, acordando os criados aos berros. Em minutos, a ausência foi confirmada senzala vazia. Joaquim desaparecido em Clara sumida. A vergonha do coronel se transformou em fúria. Eu vou caçá-los. Com meus próprios cães, se for preciso. E quando eu achar, nenhum dos dois verá outro nascer do sol. A caçada começaria ao amanhecer, com cavalos, capangas e espingardas. Mas Clara e Joaquim já estavam longe, e levavam com eles algo que homem nenhum podia caçar. Um amor costurado em silêncio, regado à dor. E forte como raiz de árvore centenária, o destino ainda era incerto, mas o primeiro passo havia sido dado. A liberdade começava com uma fuga, mas cresceria como uma semente. O primeiro raio de sol se infiltrava entre as folhas altas quando Clara abriu os olhos. O som do riacho correndo ali perto era suave, quase maternal. O cheiro da terra molhada, das folhas secas e das flores silvestres parecia mais vivo que nunca. Por um instante, pensou que ainda estava sonhando, mas ao virar o rosto e ver Joaquim agachado perto da água, lavando o rosto, a realidade voltou com um peso reconfortante e tinanfúgido. Tinham se livrado da prisão chamada fazenda. Dormiu bem? Perguntou ele, sem virar-se. Como se sentisse sua presença atrás dele. O melhor sono da minha vida? Menos, respondeu Clara, espreguiçando-se com dificuldade. Seu corpo doía. As pernas estavam marcadas pelos espinhos da mata. Os pés estavam inchados e cheios de arranhões. Mas sua alma estava leve. Joaquim estendeu a ela um punhado de frutas silvestres, colhidas na margem do riacho. Jabuticabas, pitangas e umas folhas pequenas. Vai dar força para a caminhada. Hoje cruzamos o Rio das Antas. E depois, só Deus sabe. Enquanto comia, Clara observava os gestos dele. Joaquim era prático, objetivo, com o corpo moldado pela necessidade, mas seus movimentos tinham uma suavidade que destoava da brutalidade do mundo que conheciam. Mesmo lavando as mãos, mesmo cortando um galho, parecia respeitar a terra como se ela fosse viva. Como se soubesse que, ali, ela era a única aliada que tinham. Você já fugiu antes? Perguntou ela, mastigando lentamente. Não. Sempre. Pensei. Mas nunca vi um caminho que valesse a pena. Até agora. Clara corou. Baixou os olhos, tentando esconder o sorriso que escapava. E, você acha que temos chance? Ele parou o que estava fazendo. A água escorria entre seus dedos. Chance? Nenhuma. Mas esperança? Essa aí o terror. E enquanto eu tiver, eu vou. Levantaram acampamento e seguiram mata adentro. O sol já aquecia o ar úmido, e os insetos uniam aos milhares. Clara suava. Tropeçava em raízes, escorregava em barrancos, mas não reclamava. Cada passo era conquista. Cada metro longe da fazenda era um pedaço da alma que se libertava. Joaquim a ajudava a atravessar os trechos mais difíceis. Quando Clara caiu e machucou o joelho num pedaço de pedra, ele improvisou um curativo com folhas e cipó. Você fala pouco, mas cuida como ninguém menos, ela disse, com os olhos marejados. Aprendi que palavra demais cansa. Cuidado de verdade é silêncio que protege. À tarde, o som do Rio das Antas chegou até eles, como um rugido distante. A água corria forte entre pedras grandes, profundas e traiçoeiras. Joaquim estudou a margem por longos minutos. Tem um ponto mais calmo ali, menos apontou. Mas a correnteza é traiçoeira mesmo assim. Clara hesitou. Eu nunca aprendi a nadar. Não precisa. Eu levo você. Ela quis protestar, mas os olhos dele diziam que era mais do que coragem. Era confiança. Clara tirou os sapatos rasgados, prendeu os cabelos com um cordão, e entrou com ele na água. A corrente parecia puxar com garras invisíveis. Joaquim passou o braço por baixo dela e começou a atravessar. Segura firme no meu ombro. Se soltar, a corrente leva. Clara obedecia sem medo. Seu corpo, acostumado a críticas e ofensas, agora se sentia seguro nos braços de alguém que não havia como fardo. Joaquim nadava com força, desviando das pedras, enquanto o sol refletia em milhares de brilhos na água. Chegaram à outra margem, exaustos, mas vivos. Estamos oficialmente fora da Boa Esperança. Menos, disse ele, ofegante, estendendo a mão para ajudá-la a subir a pedra. Agora estamos no mundo sem dono. Clara sentou-se, rindo de alívio. Por um momento, esqueceu o perigo, esqueceu o pai, esqueceu o passado. Então este é o sabor da liberdade. Tem gosto de lama sua e pitanga? Joaquim gargalhou. Pela primeira vez, ela ouviu o riso dele. E era como uma melodia nova. Na mata densa da margem oposta, fizeram um novo acampamento. Joaquim montou uma espécie de abrigo com folhas largas e troncos. Clara ajudou como podia, apesar das dores.
Quando terminou, deitou-se e olhou para o céu através das frestas entre as folhas. O que a gente faz agora? Amanhã? Seguimos. Pro norte. Eu ouvi falar de um quilombo no alto da serra, mas o caminho é cheio de bicho, capanga e armadilha. E se formos pegos, aí eles vão matar a gente. Mas se a gente ficar, morto por dentro no silêncio da noite... Clara aproximou-se dele, sentou-se ao lado do fogo e observou a cicatriz que cruzava o ombro de Joaquim. Isso foi de feitor? Perguntou, tocando. Com delicadeza foi. Eu tentei impedir que batesse numa criança. Ele me deu 10 chibatadas, mas nunca mais encostou nela. Ela sentiu os olhos arderem. Aquela marca, tão cruel, era também símbolo de algo bonito. Coragem, Joaquim. Ele a olhou. Eu quero ficar com você, mesmo que seja só por mais um dia. Joaquim hesitou por um instante. Depois, colocou a mão sobre a dela. Então, fique. Mas não diga só por um dia. Diga até o fim. Clara assentiu, emocionada, até o fim. Na mesma noite, deitados lado a lado sob o abrigo improvisado, Joaquim passou os dedos pelos cabelos dela, agora secos e emaranhados, cheios de folhas. Não havia luxúria, nem pressa, só carinho. Verdade. Ela se entregou ao abraço dele, e por um instante, o mundo pareceu parar. Não havia mais senzala nem casarão. Não havia senhores nem castigo. Só dois corpos cansados, tentando se aquecer do frio da noite com o calor da alma. Mas ao sul, a caçada estava em curso. O coronel Bento Alencar não aceitava ser desafiado. Montado em seu cavalo mais veloz, liderava 7 homens armados, cães farejadores e um guia da região. Cruzaram o engenho, a lavoura e chegaram ao rio. No final da tarde eles passaram por aqui, disse o guia, mostrando pegadas ainda úmidas, e levaram rumo norte. Se eu perder essa garota, perco minha autoridade, rugiu o coronel. Tragam os dois de volta, ou não voltam. A perseguição se intensificava. No dia seguinte, Clara e Joaquim acordaram com os gritos de um macaco, bugio, alvoroçado, no alto das árvores. Era sinal de que algo se movia na floresta. Joaquim ficou alerta. Estão perto, disse. Precisamos nos afastar das trilhas. Caminharam o dia todo, sem parar. A floresta parecia viva, fechando-se atrás deles, abrindo-se adiante. Clara estava quase no limite. A cada passo seus pés sangravam mais. Quando tropeçou numa raiz e caiu, chorou de dor e frustração. Me deixa aqui. Não aguento mais. Soluçou. Joaquim ajoelhou-se ao lado dela. Clara, não vim até aqui para te perder. Agora eu surrumpeço, você anda mais rápido sem mim. Não diga isso nunca mais. Você é a única razão de eu andar. Ela o abraçou com força. Choraram juntos, misturando suor, sangue e esperança. E seguiram. Sempre em frente. No cair da noite, chegaram a uma clareira onde havia vestígios de acampamento antigo, fogueira apagada, pedaços de pano, sinais de dúvida. Era possível que estivessem próximos do quilombo. Mas o destino ainda guardava provas. Do alto da colina, um dos capangas viu a fumaça da fogueira deles. Correu a avisar: achei. Estão perto. A mata se tornaria palco de uma corrida desesperada. Mas Clara e Joaquim não sabiam. Naquela noite, dormiram abraçados, sonhando com uma casa de barro, com um pequeno jardim e uma rede estendida entre 2 pés de manga. Um sonho simples, de gente que já tinha perdido tudo e agora só queria paz. A alvorada seguinte traria a verdade. O amor deles teria que passar pelo fogo da floresta antes de florescer. A primeira luz do terceiro dia se arrastava entre os galhos altos da mata, como dedos finos tentando acordar um mundo escondido. O chão ainda estava frio, úmido da noite anterior, e a fumaça da fogueira se erguia em espirais preguiçosas, dissolvendo-se na brisa. Clara despertou com a cabeça encostada no peito de Joaquim, ouvindo o bater constante do coração dele, um compasso firme que parecia prometer proteção mesmo em meio à selva. Durante alguns minutos, ficaram ali, imóveis. Era como se o tempo tivesse suspendido sua marcha só para Diggs. Ló sentir aquilo a rara e preciosa sensação de pertencimento, mas a paz não duraria. Joaquim, ergu se de repente. Seus ouvidos, acostumados com o silêncio da floresta, captaram um som distante, estranho, um estalo, outro. Passos. Levanta, Clara. Agora. Ela se sentou de súbito, ainda sonolenta. O que foi? Estão vindo. O sangue gelou nas veias da moça. Ainda descalça, apanhou a manta e o embornal. Joaquim já havia apagado a fogueira com terra e espalhado cinzas para disfarçar o cheiro. Corremos? Não. Se correr agora, fazem barulho e nos acham. Vamos. Por dentro do mato fechado. Me segue. Caminharam rápido,
agachados por entre samambaias, cipós e galhos baixos. Joaquim abria caminho com uma vara de pau-ferro. Clara seguia com dificuldade, os pés sangrando, mas não reclamava. Sabia que naquele momento, qualquer ruído poderia condená-los. Na trilha atrás deles, os homens do coronel avançavam. Eram 5. Todos armados com espingardas e facões. À frente, um cão farejador puxava a guia com agitação. Tão perto, disse um deles. Sinto o cheiro. O coronel vinha logo atrás, cavalgando com raiva estampada no rosto. Tinha. Surras debarou o chapéu torto, a barba por fazer. Um homem acostumado a ser temido. Agora movido pelo ódio. Quando eu pegar aquele negro, vai implorar para morrer menos. Murmurava. E minha filha vai conhecer o que é castigo de verdade enquanto isso. Clara e Joaquim haviam encontrado uma pequena grota de pedras. Cobras pormas entraram ali e se abaixaram. Aqui o som abafa. Dá para ganhar tempo, explicou ele. E depois a gente sobe o Morro do Jacaré. Tem uma caverna lá em cima. Se chegarmos até lá, antes deles, temos chance de sumir. O tempo se arrastava devagar, dentro da grota. Clara respirava com dificuldade. A perna lareava. O joelho inchado. Joaquim lavava os ferimentos dela com água da cantil. Me desculpa menos, disse ela, com a voz fraca. Tô te atrapalhando. Ele a olhou. Sério, nunca diga isso. Com você porque escolhi. E escolho de novo, mesmo agora. Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. Você é tudo o que eu sempre quis. E sempre achei que nunca merecia. Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos. Com cuidado, você é mais forte do que todos eles juntos. Você é amor em forma de luta. Foi então que ouviram o estalar de galhos. Próximo, muito próximo. Vão nos achar, sussurrou Clara, assustada. Não se mexe. Deixa eu pensar. Joaquim olhou ao redor. Pegou uma pedra e arremessou para longe, com precisão. O som causou alvoroço entre os caçadores. Lá, eles correram pro lado do igarapé, gritou um deles. O grupo se desviou. Joaquim suspirou aliviado. Ganhei minutos. Agora é nossa chance. Subiram a encosta íngreme em silêncio. Cada metro parecia uma eternidade. Clara apoiava sem nas raízes. Escorregava, mas seguia. Quando chegaram ao platô do Morro do Jacaré, as pernas dela não respondiam mais. Deixa-o aqui. Veste, disse, ofegante. Joaquim a ergueu nos braços sem dizer uma palavra. Carregou-a até uma abertura estreita entre as pedras. A caverna era escura e úmida, mas segura. Lá dentro, havia sinais de antigos moradores. Carvões, pedaços de madeira, uma rede rasgada. Esse era abrigo de quilombola Temsanguedu. Liberdade nessas pedras. Clara corrava, eu não aguento mais, Joaquim. Se eles pegarem você por minha culpa... Ele a abraçou. Então vamos fazer o seguinte. Se hoje for nosso último dia, a gente vai vivo ou louco como merece. Com verdade. Calm. Amor, sem medo. E ali naquela caverna esquecida, se beijaram com a urgência de quem desafia o mundo. Foram dois corpos cansados que se encontraram não por desejo, mas por destino. Joaquim tocava Clara como quem reconhece, não como quem toma. E ela se entregava não por submissão, mas por escolha. Na manhã seguinte, o céu estava coberto por nuvens. Os homens do coronel estavam exaustos, com fome e sede. Um deles queria desistir. Não vale mais a pena. Já devem estar mortos na mata. O coronel, no entanto, se recusava a recuar. Eu quero o corpo deles, nem que seja para enterrar debaixo do meu curral. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um velho morador da região, conhecido como Zé Pequeno, apareceu na trilha, trazendo 2 potes de barro, café fresco, coronel. O que faz aqui, velho? Só passando, dizem que um casal fugiu. Bonito isso, um amor que desafia Dona Amor. Rugiu o coronel. Isso é vergonha. Zé Pequeno sorriu. Tranquilo. Pois é, mas tem coisa que não se prende com corrente. Uma dessas é o amor. O coronel mandou os homens amarrarem o velho, mas naquele momento, o grupo estava desorganizado. A comida havia acabado. Os estavam cansados. E a mata, como que em cumplicidade, fechava os caminhos. Na caverna, Clara e Joaquim ouviam a movimentação distante. Sabiam que a chance de sobreviver ainda era pequena, mas também sabiam que se resistissem mais um dia, poderiam alcançar o que procuravam. Você ainda quer ir para aquele quilombo? Perguntou Clara. Quero, mas só se for com você. Caso contrário, volto a ser só sombra. Ela segurou sua mão. Então vamos juntos. E se não tiver mais lugar pra gente nesse mundo, a gente inventa um. E ali, no alto do Morro do Jacaré, sob a proteção das árvores e das pedras antigas, firmaram um pacto. Seguir em frente, sempre. O quarto dia amanheceu, com o cheiro de chuva prestes a cair. A névoa encobria os galhos mais altos, e os pássaros cantavam baixo,
como se também estivessem cansados de tanto fugir. Clara e Joaquim deixaram a caverna ao amanhecer. Seus corpos estavam esgotados, a pele marcada por arranhões e picadas, mas seus olhos carregavam algo novo. Esperança teimosa. Joaquim guiava pelos instintos. Ele ouvira falar daquele quilombo anos antes, por um escravo velho que tivera os pés cortados após ser recapturado. O homem falava do quilombo das pedras altas, escondido além do Morro do Jacaré, entre o cerrado e o começo da serra. Se o que ouvi é verdade, deve estar a menos de um dia daqui, disse ele, ajustando o embornal nos ombros. Mas se for mentira, a gente segue criando o caminho com os pés. Clara assentiu. Já não havia espaço para arrependimento. Tudo o que deixara para trás havia morrido no momento em que ela rasgou aquele contrato de casamento no gabinete do pai. Agora, o que vivia diante dela era o desconhecido, e mesmo assim, era melhor do que o conhecido que a sufocava. Caminharam a manhã inteira. O chão era de terra vermelha, escorregadio por conta da umidade. Árvores espinhosas formavam túneis naturais. Às vezes, o silêncio da mata era interrompido por sons distantes. Não sabiam se eram animais ou homens. Seguiam com cautela, mas sempre em frente. Ao meio-dia, encontraram uma trilha de pedras cuidadosamente alinhadas. Joaquim se agachou, observando. Isso aqui foi posto por gente. Não é trilha de animal. Clara olhou em volta. Então é aqui? Ou é armadilha? Ou é entrada? Seguiram a trilha em silêncio. Clara tinha a sensação de estar sendo observada. O vento mudou. Galhos se mexeram sem motivo. Joaquim também sentiu. De repente, surgiram. Homens e mulheres armados com lanças, arcos e facões saíram das árvores, cercando o casal. Usavam roupas feitas de couro cru e tecido tingido com barro. Eram silenciosos, firmes, seus rostos fechados e os olhos desconfiados. Quem são vocês? Perguntou um homem alto, de pele escura e olhar endurecido, com uma cicatriz atravessando a testa. Joaquim ergueu as mãos. Meu nome é Joaquim. Esta é Clara. Estamos fugidos da fazenda Boa Esperança. Buscamos abrigo. Ela é branca menos, disse uma das mulheres, apontando Clara. Pode ser espiã. Pode ser filha de senhor disfarçada menos, rosnou outro. Clara olhou ao redor. Sentiu o peso da história em cada olhar. Sabia que ali, sua cor era mas mesmo assim, deu um passo à frente. Eu fui filha de senhor, sim, mas nunca fui filha no coração dele. Ele me deu a este homem como castigo. Achei que seria minha prisão, mas foi minha salvação. O líder a encarou. E por que devemos acreditar em você? Porque se eu tivesse alguma coisa a perder, não teria vindo por esse mato, com os pés cortados e o corpo em febre. Eu vim porque sou livre, e quero viver com quem me ama. Houve silêncio. O líder, chamado Tobias, observou Joaquim. Conhece o nome da nossa árvore sagrada? Jeculeba, respondeu Joaquim, sem hesitar. Dizem que os antigos enterravam os mortos à sua sombra para nascerem de novo. Tobias assentiu. Se estiverem mentindo, morrem antes do próximo nascer do sol. E então, abaixou a lança. Sigam-me. Entraram. O quilombo das Pedras Altas era diferente de tudo que Clara já havia visto. Não era uma vila improvisada, mas uma comunidade organizada. Havia barracos de barro com telhados de folhas, plantações escondidas entre rochas, galinheiros camuflados sob folhagens, e até uma área para rituais. As crianças corriam livres, os velhos ensinavam aos jovens, e todos se moviam com respeito mútuo. Ali, ninguém mandava menos, todos pertenciam, mas a presença de Clara causava desconforto. As mulheres a observavam com desconfiança. Os homens sussurravam quando ela passava. Joaquim, percebendo isso, pediu uma reunião com Tobias. Ela precisa de chance de provar que não é ameaça, e você precisa entender que amor sozinho não apaga a cicatriz. Joaquim, menos, respondeu Tobias. Mas vamos ver do que ela é feita. Clara foi colocada sob os cuidados de uma mulher chamada Mãe Sinhá, curandeira do quilombo, uma senhora de olhos vivos e mãos calejadas. Não sorria, apenas observava. Você quer ficar? Perguntou ela, sem rodeios. Quero. Então vai. Aprender? A curar. A plantar. A se calar. E ouvir. Vai servir antes de ser servida. Eu aceito. Veremos. Durante semanas Clara foi testada. Carregava água, lavava féridas, preparava banhos de folhas, ouvia histórias dos velhos sem interromper. Com o tempo, alguns começaram a sorrir para ela. As crianças passaram a segui-la. E uma noite, ao ver Mãe Sinhá colocar um colar de sementes em seu pescoço, Joaquim soube. Ela havia sido aceita. Ainda tem gente que desconfia menos, disse Tobias, ao vê-los juntos. Mas o tempo revela a verdade de cada um. Eu espero o tempo que for, respondeu Clara, desde que seja ao lado dele.
na paz do quilombo. Joaquim voltou a sorrir. Mês passava os dias ensinando os mais novos a construir ferramentas, a plantar sem deixar rastros, a andar na mata sem serem vistos. Era como se finalmente fosse ele mesmo. E Clara, a seu lado, florescia. Mas o mundo lá fora não dormia. Um homem chegou ao quilombo, ex-escravizado, agora foragido. Trazia notícias. O coronel Bento Alencar havia posto recompensas sobre Joaquim e Clara. Boatos diziam que já se falava em uma expedição militar para limpar os matos da província de insurreições. Eles vêm com fogo e ferro, disse o foragido. E querem fazer do quilombo exemplo. Tobias convocou a assembleia. As palavras foram duras. Muitos queriam fugir novamente. Outros desejavam lutar até o fim. Clara se levantou. Fugir é perder mais uma vez. A gente precisa mostrar que não. É bicho? Que existe aqui uma vida que vale mais do que ouro. Uma vida de gente que sente, que ama, que resiste. E o que sugere, Branca? Perguntou um dos homens. Que resistamos com raízes. Se queimarem aqui, vamos brotar noutro canto. Se destruírem nossas casas, vamos construir outras. Se nos caçarem, vamos plantar coragem. O silêncio foi seguido por murmúrios de concordância. Naquela noite, Joaquim e Clara se enterancei, sob a árvore sagrada do quilombo. A lua estava cheia, cobrindo tudo com uma luz azulada. Você ainda tem medo? Perguntou ele. Tenho, mas tenho mais medo de voltar a ser quem eu era. Ele segurou sua mão. Então vamos ser quem nascemos para ser, mesmo que seja por pouco tempo. E ali, sob o Jequitibá, juraram um ao outro que palavras não precisavam dizer, que não importava quanto tempo tivessem. O que tinham era real. Era semente de outra história, mas o som dos tambores naquela madrugada já não era de festa. Era chamado a resistência. A alvorada chegou silenciosa ao quilombo das Pedras Altas. Os pássaros não cantavam como de costume, e até o vento parecia soprar com receio. Era como se a mata, cúmplice dos fugitivos, soubesse o que estava por vir. Clara acordou com o estômago apertado. Joaquim dormia ao seu lado, com o braço sobre ela, protegendo-a mesmo inconscientemente. Ela se ergueu devagar, calçando os pés machucados com as sandálias de couro cru que mãe Sinhá havia feito. Saiu da cabana e observou o céu. As nuvens pareciam paradas, pesadas, anunciando não chuva, mas confronto. No centro do quilombo, Tobias já coordenava os preparativos. Homens e mulheres carregavam cestos de pedras, cavavam buracos na trilha, afiavam lanças, molhavam cordas para torná-los mais resistentes ao fogo. Os mais jovens eram encarregados de levar os idosos e as crianças para um refúgio mais alto. Uma trilha escondida atrás da cachoeira. Eles estão vindo? Perguntou Clara, aproximando-se de Tobias. Ele assentiu. Sério, um grupo grande. Cavalos, armas, cães, vieram pelo sul. Um dos nossos vigias viu as tochas na madrugada. Quantos? 10. Talvez 12. Mas bem armados. Com ordens de destruir. Clara fechou os olhos por um segundo. Sentiu uma pontada de medo no peito menos, mas também algo novo. Determinação. Ela não era mais uma moça de quarto, nem filha de senhor. Era parte daquela terra agora. Daquela luta. Mais tarde, Tobias reuniu todos no pátio de terra batida. Estavam ali mais de 50 pessoas. Rosto firme, mãos calejadas, olhos que já tinham visto mais sofrimento do que qualquer livro poderia contar. Chegou a hora menos, disse ele, com voz firme. Eles querem nos apagar. Mas nós não somos rastro na areia. Somos raiz. Os murmúrios de concordância encheram o ar. Cada um que lutar aqui hoje vai estar plantando liberdade para quem vier depois. Joaquim se ergueu ao lado de Clara. Quem quiser fugir, mas quem ficar, vai lutar como gente, como irmão, como chão que se recusa a afundar. Ninguém se moveu. A preparação foi intensa. Joaquim e Tobias dividiram os defensores em dois grupos. Um de frente, na trilha principal, armado com armadilhas, e outro escondido, pronto para flanquear os invasores. Clara ficou com mãe Sinhá, ajudando na retaguarda, cuidando dos feridos que chegariam, preparando unguentos ligaduras, água fervente. Ao cair da tarde, o som dos cascos começou a ecoar. Pela mata, tão vindo menos, anunciou um dos batedores, ofegante, e vem como se fossem donos do mundo. Clara foi até o alto do platô, de onde podia ver parte da trilha. O que viu a fez engolir seco. Cavalos marchando em fila, homens com espingardas nos ombros, cães latindo ferozmente. À frente deles, inconfundível estava Supoi, Coronel Bento Alencar, menos montado em seu cavalo preto. Com o rosto fechado como tempestade ele veio, sussurrou. É a última chance de ele tentar te possuir, respondeu Joaquim. Mas agora ele não manda mais em você.
Clara não respondeu. Apenas segurou com força a pequena faca de cabo de osso que usava na cintura. Não como arma, mas como símbolo de escolha. Quando os soldados chegaram à curva da trilha, a primeira armadilha se ativou. Uma fileira de lanças escondidas sob folhas furou as patas dos cavalos da frente. O chão tremeu com os gritos dos animais. Os homens recuaram, confusos. Foi o sinal. Tobias e o grupo avançaram pelas laterais, lançando pedras, flechas e lanças. Não era uma guerra simétrica. Menos era resistência. A floresta virou um labirinto de fumaça, gritos, barro e sangue. Clara, na retaguarda, ouviu os sons da batalha como quem ouve tambores do coração. Gritos, tiros, estalos. De repente, um homem ferido foi trazido nos braços por Joaquim. Clara correu para ajudar. Ferida no ombro, profunda. Prende firme. Vou buscar folha de malva e água quente, respondeu ela já com as mãos sujas de sangue. A luta durou horas. O coronel Alencar, enlouquecido, gritava ordens que poucos ouviam. Estava possuído pela humilhação, pela raiva de perder o controle da filha, da história, do próprio nome. Quando chegou ao centro do quilombo, cercado por fumaça e resistência, deu de cara com Joaquim Negro maldito. Berrou, sacando a espingarda. Mas Joaquim não recuou. Estava com a lança firme, os pés fincados na terra. Chegou o seu tempo. Essa terra aqui não é mais sua. Eu sou seu dono. Você nunca foi dono de ninguém. O disparo ecoou na mata. A bala atingiu o ombro de Joaquim, que caiu de joelhos. Clara, ao ouvir o tiro, correu, atravessando o fogo, e os gritos. Joaquim! Gritou, ajoelhando-se ao lado dele. O coronel ergueu a arma outra vez. Mas antes que pudesse atirar, Clara se pôs à frente de Joaquim, os braços abertos. Sei quaiser matá-lo. Vai ter que matar a mim primeiro. Os soldados do coronel hesitaram. Alguns já estavam feridos, outros com medo. E então, Tobias chegou. As lanças se ergueram ao redor. O coronel recuou. Ofegante, percebendo que havia perdido. Vocês não são nada. Gritou. São pó, são mato, são bicho. Tobias deu um passo à frente. Não. Nós somos a terra, e a terra engole quem pisa errado. O coronel foi desarmado. Na Matoram, Tobias decidiu que ele deveria voltar, ferido na carne, e na honra, para contar que o quilombo não era lenda. A batalha havia sido vencida. Mas a liberdade, essa, ainda era um caminho longo. Joaquim sobreviveu. A bala passou de raspão, e com os cuidados de Clara e Mãe Sinhá, se recuperou nas semanas seguintes. Enquanto se curava, Clara ficava ao seu lado, lendo em voz alta, plantando, perto da cabana, contando histórias de quando era menina, menos histórias tristes, mas agora ressignificadas pela coragem. O quilombo foi reconstruído. As cinzas da guerra foram adubo de um novo tempo, e uma nova planta foi fincada ao lado do Jequitibá, um broto de goiabeira, plantado por Clara e Joaquim, é símbolo da vida nova, menos, disse ela, enterrando as mãos na terra, e quando crescer, vai dar fruto de liberdade, menos, completou ele. No coração da mata, Clara descobriu que não era vergonha, era semente. E Joaquim, que fora escravo, descobriu que era raiz. O tempo passou como passam as estações na roça, com firmeza, sem alarde, mas deixando marcas em tudo. O quilombo das Pedras Altas floresceu como mata depois da queimada. As casas foram reconstruídas, o solo replantado, e no lugar onde a terra sangrara meses antes, agora nascia um jardim. Não era enfeite, era símbolo. Alface, feijão, milho, erves, do cura. Liberdade colhida a cada safra. Joaquim recuperou-se do ferimento no ombro. A cicatriz ficou como lembrança, mas ele a usava com orgulho, não como marca de dor, mas como prova de escolha. Continuou ensinando os jovens, orientando os grupos, que partiam para fundar novos quilombos, mantendo viva a sabedoria da floresta, da resistência e do silêncio que protege. Clara tornou-se voz ativa entre as mulheres. Criou um círculo de leitura para as crianças. Usava o pouco que sabia para muito. Ensinava letras, escrevia histórias, registrava nas folhas de bananeira os nomes e feitos daqueles que ali viviam. Começava a formar o que mais tarde chamariam de memória do mato. Mas a transformação maior vinha do ventre. Clara engravidou meses depois da batalha. Ao anunciar, Joaquim apenas a abraçou, sem palavras, como sempre, mas com a força de quem sabe que o mundo pode mudar dentro de um abraço. Vai ser menina, disse Mãe Sinhá, ao colocar a mão sobre a barriga de Clara. Já sinto a alma dela, forte como raiz de gameleira. E como se chamará? Perguntou Tobias. Esperança, menos, respondeu Clara. Porque foi isso que nos trouxe até aqui. A gravidez correu tranquila, mas cheia de cuidados. Todas as mulheres do quilombo se revezavam para apoiar Clara. Traziam chás,
Faziam massagens, cantavam cânticos antigos nas noites de cólica. Pela primeira vez, Clara sentiu que era ser cuidada, não por obrigação ou piedade, mas por pertencimento. Enquanto o corpo mudava, a terra também se transformava. O quilombo passou a receber fugitivos, de longe. Gente do Vale do Paraíba, do norte da Bahia, do sertão de Goiás. A fama de que ali havia liberdade verdadeira corria como o vento, mas a ameaça ainda existia. Sabia-se que o império discutia leis sobre a escravidão, que os fazendeiros pressionavam para manter seus privilégios, que tropas rondavam as matas sob o pretexto de manter a ordem. Por isso, o quilombo adotava um lema: viver escondido, mas nunca curvado. No 9º mês, numa noite chuvosa, Clara entrou em trabalho de parto. Mãe Sinhá, Zefinha e mais 2 parteiras tomaram conta de tudo. Joaquim ficou do lado de fora, sentado sob a goiabeira que ele mesmo havia plantado. Chovia devagar, e o cheiro da terra molhada misturava-se com sua respiração contida. Horas depois, ouviu-se o choro. Não foi só o choro de uma criança. Menos foi o som da vida dizendo que resistir valeu a pena. Esperança nasceu forte. Castanhos escuros e cabelos que mesclavam o brilho dos pais. Quando Joaquim a pegou nos braços, seus olhos marejaram. Ela vai correr por esse mato sem medo de ninguém. Menos disse. Vai saber que nasceu do amor, não do ódio. Clara, exausta, sorria. Nunca se sentira tão completa. Nos meses seguintes, Esperança cresceu cercada de afeto, histórias e música. Caminhava descalça entre as hortas. Aprendia a falar com as folhas, com os bichos, com o céu. Tobias dizia que ela tinha alma de anciã. Mãe Sinhá dizia que tinha força de rio. Clara escrevia tudo. Cada passo, cada palavra, cada gesto. Manteve o que chamava de livro das raízes. Não tinha capa nem folhas comuns. Era feito de pedaços de tecido, palha, casca de árvore. Era mais que memória. Era prova. Um dia, o mundo vai esquecer do nosso nome, dizia Joaquim menos, mas não da nossa semente. Ele respondia com silêncio e sorriso. Era o suficiente. Certa tarde, chegou ao quilombo um homem estranho. Vestia roupas da cidade, barba curta, um caderno de anotações na mão. Disse ser jornalista. Havia ouvido falar de um lugar onde brancos e negros viviam juntos, livres. Isso existe mesmo? Perguntou. Maravilhado, Tobias o observou por um tempo. Depois, o levou até Clara. É ela quem deve contar. E Clara contou. Sam Escandor. Da infância solitária, do pai cruel, da punição disfarçada de casamento, da fuga, da caverna, da chegada ao quilombo, da luta, da vitória, da filha. O jornalista ouviu tudo, com olhos arregalados. Escreveu com rapidez. E ao final, perguntou: posso levar sua história ao mundo? Clara hesitou. Olhou para Joaquim. O que acha? Ele pensou por um momento. Conte. Mas conte certo. Não somos lenda. Somos verdade. Semanas depois, a história correu às cidades. A filha do coronel e o escravo. O amor que floresceu no mato. Alguns riram. Outros se indignaram. Mas muitos se inspiraram. Clara e Joaquim nunca saíram do quilombo. Viveram ali até o fim dos seus dias. Clara envelheceu escrevendo, ensinando, contando histórias sobre o Jequitibá. Joaquim, mesmo com os cabelos brancos, ainda caminhava pela mata ensinando os pequenos a escutar os segredos do mato. Esperança cresceu forte. Tornou-se líder do quilombo anos depois, criando escolas, organizando festas, acolhendo novos grupos, teve filhos e netos. E contava sempre a mesma história, sentada à sombra da goiabeira. Minha mãe foi dada como castigo, mas escolheu o amor. Meu pai era cativo do mundo, mas livre no coração. Juntos, eles plantaram o que ninguém pôde arrancar. E apontava para a terra. Aqui, cada folha sabe quem fomos. Hoje, as ruínas do quilombo das Pedras Altas são pouco. Mas quem anda pelas trilhas da serra, se prestar atenção, pode ouvir risos infantis entre as árvores, o tilintar de panelas, ao longe, ou o som de uma mulher lendo em voz alta perto de uma fogueira apagada. Dizem que às vezes, no cair da tarde, dá para ouvir uma voz suave dizendo: liberdade é quando a gente vira raiz.